vamos ver dois textos hoje e damos graças pela palavra de Deus e pela oportunidade que temos de estar aqui, porque hoje estamos a começar uma nova série de mensagens chamado Investir na Igreja. Nos últimos 2 meses nós tivemos uma série de mensagens chamada Investir na Família e nós vimos o plano de Deus para a família. Mas agora estamos a virar a nossa atenção para um outro aspecto das nossas vidas, a igreja. Agora, quantos de vocês reconhecem este edifício aqui? Alguém consegue identificar qual é? Santa Clara em Coimbra. Exatamente. Esta é a Santa Clara Velha em Coimbra e todas as pessoas já viram, algumas pessoas aqui já viram, passaram por lá. Está bem. Para quem não sabe, esta foi construído no século XIV, em Coimbra, perto do rio Mondego, e construíram este grande edifício, mas infelizmente estava em terra que não era muito boa, como estava perto do rio, e ao longo dos anos a igreja começou a afundar-se, e até consegue-se notar que realmente a terra vai até alguns metros de profundidade da igreja. Então, ao longo dos anos, de centenas de anos, a igreja ficava cada vez mais afundada na terra. Abandonaram esta igreja, este mosteiro, no século XVII, por causa deste problema, e até acabaram por usar alguma parte daquela igreja como os agricultores usaram isso como um palheiro, para pôr a palha e algumas coisas lá dentro. Sabem, é triste quando vemos coisas assim, porque foi um grande investimento, mas a base não era sólida. O local onde estava não era boa para construir um edifício como esta. E acontece assim às vezes nas nossas vidas. Fazemos um investimento, mas a base não é como deve ser. Nós, daqui a poucas semanas, vamos celebrar 1 ano como Missão Batista no Montijo. Nós acreditamos que Deus deu-nos o propósito e o trabalho de edificar esta igreja aqui no Montijo. E nós, do princípio, queremos que Deus edifique a sua igreja na base certa, na base sólida. Então, por isso, vamos ter esta série de mensagens sobre a igreja. O que a Bíblia diz sobre a igreja, como podemos investir na igreja. Em Mateus capítulo 16, vemos uma conversa que Jesus está a ter com os seus discípulos. E o que vamos fazer hoje é simplesmente isto. Vamos responder a 3 perguntas sobre a igreja. Vamos responder a o que é a igreja, quem faz parte da igreja e quais são algumas funções da igreja. Nós somos uma igreja baseada na palavra de Deus. E nós queremos fazer que tudo que nós fazemos é na base da palavra de Deus. Então, esta primeira pergunta, o que é a igreja? Nós vemos na Bíblia que Deus, ao longo da história, Ele opera de maneiras diferentes, em tempos diferentes. Nós vimos, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, Ele fez uma aliança com Abraão. E diz, Abraão, de ti vai surgir uma nação. E daquela nação, eu vou enviar o Messias, o prometido, Jesus Cristo, para salvar o mundo, para salvar as pessoas do seu pecado. E lendo o Velho Testamento, nós vemos que naquela altura Deus operou de uma forma diferente do que Ele opera agora. Ele operou principalmente por meio de uma nação, Israel. E por isso, quando tu leres Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o resto do Velho Testamento, tu vês muitas coisas como sacrifícios e sacerdotes. Porque naquela altura Deus operava através de uma nação. Mas quando Jesus veio, Ele, o Messias, o prometido, quando Ele veio, houve uma grande mudança. Porque Jesus, Ele era o sacerdote perfeito. Ele era o sacrifício perfeito.
Já não precisava, depois de Jesus Cristo, um intermediário entre os homens e Deus. A Bíblia explica que depois de Jesus Cristo, nós todos que conhecemos Jesus Cristo como o nosso Salvador, somos sacerdotes, no sentido que nós temos acesso a Deus livre por causa de Jesus Cristo. Não temos de ir por intermédio de qualquer homem. Jesus é o intermédio perfeito por nós. Então, olhando para a história, Deus, Ele fez uma promessa, Ele enviou o Messias e agora Jesus, Ele está na terra. E nesta conversa que Ele vai ter com os discípulos, vamos ver a maneira que a operação de Deus no mundo vai mudar. Então vamos virar a nossa atenção para Mateus 16. Mateus 16, e vamos ler versículos 13 a 18. Jesus ele está a conversar com os discípulos e diz o seguinte: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Agora paramos aqui por um momento. Jesus ele estava a perguntar aos discípulos: quem dizem os homens quem sou eu? E esta é uma pergunta que todos nós precisamos de responder. Quem é Jesus Cristo? Já há alguns meses no passado nós falamos sobre isso, no nosso estudo sobre Marcos, no Evangelho de Marcos. E partimos do princípio que Jesus Cristo era o mentiroso, o maluco, ou ele era o que ele disse que era, o Filho de Deus, o Messias. Então esta pergunta é uma pergunta importantíssima. Quem é Jesus Cristo? E os discípulos responderam a Jesus, dizendo: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe a eles, ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Resposta certa. Ponto final. Jesus, ele respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e Pedro aqui é a palavra Petros, que significa uma pedra pequena, e sobre esta pedra, que é uma outra palavra, uma pedra grande, uma pedra principal, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a igreja? Nós vemos aqui nesta passagem algumas verdades sobre o que é a igreja. Em primeiro lugar, vemos que a igreja pertence a Cristo. Ele é a pedra principal e a cabeça da igreja. Nota, Jesus, ele diz aqui: edificarei a minha igreja. A igreja não pertence a um homem, a uma entidade religiosa, pertence a Jesus Cristo. E nesta verdade nós vemos não só aqui, mas ao longo do Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Coríntios 3:11 diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Em Efésios 2:19 diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nesta conversa que Jesus está aqui a ter com os discípulos, ele diz a Pedro. Pedro, a palavra de Pedro é Petros. E significa uma pedra pequena. Ele diz: sobre esta verdade que tu disseste, que eu sou o Messias, eu vou edificar minha igreja. Então Jesus, ele é a pedra principal da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Mas Jesus, como vemos aqui, ele usou os apóstolos, e até a Bíblia diz em 1 Pedro que nós fazemos parte desta edificação, desta casa espiritual,
Em 1 Pedro 2, 5 a 9, diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então, queremos que isto seja muito claro. Jesus é a pedra principal sobre a igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja pertence a Jesus. Nós todos fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Jesus, ele usou os apóstolos, como ele está aqui a falar com os discípulos, Pedro, João, mais tarde o apóstolo Paulo, para iniciar o princípio da sua igreja. Mas o Papa não é a pedra principal da igreja. Um pastor não é a pedra principal da igreja. Um profeta que vem a seguir centenas de anos depois de Jesus Cristo a dizer que ele é o grande profeta, não é a pedra principal da igreja. É Jesus Cristo. A igreja pertence a Jesus. Mas também nós notamos nesta passagem que ele usa esta palavra igreja. O que é que igreja significa? Significa chamados ou chamados fora. Eclesia é a palavra em grego em que o Novo Testamento foi escrito. Chamados fora. Ora, isto é fascinante. Chamados fora. O que é que isto significa? Quero ler outra vez aquela parte em 1 Pedro, que eu estava a ler, em 1 Pedro 2. Diz: vocês são sacerdócio santo, e ele diz: assim para vós o que credes, Jesus é precioso, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E depois ele diz em 1 Pedro 2,9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja são as pessoas chamadas fora, as pessoas que são chamadas de uma velha vida, de uma velha maneira de viver, em pecado, para uma nova vida em Jesus Cristo. Se tu acreditas em Jesus Cristo como o teu Salvador, tu foste chamado fora para algo novo, para uma nação nova, uma nação santa, um povo adquirido. Então a igreja significa chamados fora. Sabiam isso? Isto é bonito, ver a maneira que Deus está a operar através nas nossas vidas. Também nós vemos que Jesus Cristo, ele prometeu edificar a igreja. Ele diz: edificarei, vou edificar a minha igreja. É no futuro. Então ele está a dar uma indicação que depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão para o céu, vai haver uma mudança da maneira de Deus operar no mundo. Em vez de operar só através de uma nação, de sacerdotes, de sacrifícios, agora havia uma nova maneira, um novo testamento. E é isso que ele está a dizer. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para a igreja, há dois sentidos em que pode estar a falar. A igreja pode significar o corpo de Cristo. Quer dizer, todas as pessoas que pertencem a Jesus Cristo fazem parte do corpo de Jesus Cristo. Às vezes dizemos que é a igreja universal. Se tu és crente em Jesus Cristo, tu fazes parte da igreja que é o corpo de Cristo. Mas a grande maioria das vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, está a falar de congregações num local de crentes, de pessoas que amam Jesus Cristo e estão a seguir Jesus Cristo. Então há dois sentidos nesta palavra. Igreja, chamados fora. Todas as pessoas que são chamadas fora, que são crentes em Jesus Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. E estas pessoas devem fazer parte de uma congregação local, uma igreja local. Então vamos avançar e vamos agora para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Em Mateus, Jesus estava a falar para os seus discípulos. Depois ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia,
Ele andou 40 dias na terra. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus Cristo. E 40 dias depois da sua morte, Jesus ascendeu para o céu. E ele disse aos seus discípulos em Atos 1, vão para Jerusalém, fiquem aí a orar à espera da vinda do Espírito Santo. E ele diz, vocês vão ser as minhas testemunhas até os confins da terra. Agora imagina, Jesus, ele ascendeu para o céu, aí estava umas dezenas de pessoas, os seguidores de Jesus Cristo. E ele está a dizer a eles, Pedro, tu negaste-me há 40 dias, mas tu vais levar a minha mensagem até aos confins da terra. João, Tiago, vocês fugiram na noite antes da minha crucificação, mas vocês vão ser o instrumento para levar as boas novas para os confins da terra. Eles foram para Jerusalém, obedeceram a Jesus, e em Atos capítulo 2, algo incrível aconteceu. Em Atos capítulo 2, vemos que a vinda do Espírito Santo cumpriu-se naquele dia. Diz-se em versículo 1, Atos 2, 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos os seguidores, os discípulos de Jesus, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Versículo 4 diz, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, qual é o sentido destas outras línguas? Vamos ver. Diz que em Jerusalém, versículo 5, estavam habitando judeus, homens de todas as nações. E diz em versículo 7, todos pasmavam-se e maravilharam, dizendo uns aos outros, pois quem não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Agora, o que é que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre a vida destas pessoas. E eles começaram a ir por Jerusalém a proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Havia lá gente de todas as nações. Era uma cidade muito cosmopolitana, uma cidade onde muitas pessoas voltavam para fazer peregrinações, para ir ao templo. E todas as pessoas, independente da língua que eles falavam, ouviam a mensagem na sua própria língua. Um milagre. Deus, naquele dia, fez um milagre incrível através dos apóstolos. Pedro, no resto do capítulo 2, ele começa a fazer uma pregação diante de milhares de pessoas. Milhares de pessoas que poucas semanas antes crucificaram a Jesus Cristo. E Pedro, ele, pregando a palavra de Deus, ele, com muita ousadia, com muita coragem, ele diz o seguinte, em versículo 23, a esta, falando de Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Estão a perceber o que está a acontecer aqui? 50 dias antes, muitas destas pessoas que estavam aí foram os que disseram crucifico-o, crucifico-o a Jesus. Pedro, 50 dias antes, ele negou conhecer Jesus Cristo 3 vezes. Mas agora há uma mudança radical. E Pedro, ele começa a falar a verdade para este povo congregado aqui. Ele diz, vocês crucificaram Jesus Cristo. E qual é a resposta do povo congregado aí? Olhem agora para versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E qual é a resposta de Pedro? Ele diz, arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós,
a vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Da sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se a quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem faz parte da igreja? Pessoas salvas. Ele diz: arrependei-vos para perdão dos pecados, salvai-vos desta geração. Há muitas pessoas que estão numa igreja que não são a igreja. Porquê? Porque nunca aceitaram Jesus Cristo como o seu Salvador. Eu posso entrar numa oficina, mas isso não faz que eu sou um mecânico. É a mesma com a igreja. Quem faz parte da igreja são pessoas salvas. Mas também ele fala de pessoas habitadas pelo Espírito Santo. Ele diz, a Bíblia diz, quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo habita nas nossas vidas. Isto é incrível. O Espírito Santo convence-nos do mal. Ele ajuda-nos a crescer na nossa fé. Ele ilumina-nos para podermos perceber a palavra de Deus. Ele diz em versículo 38, recebereis o dom do Espírito Santo. Se tu aceitaste Jesus Cristo como o teu Salvador, o Espírito Santo de Deus habita na tua vida. Incrível! Glória a Deus por esta verdade que muda e transforma as nossas vidas. E também vemos que as pessoas que receberam Jesus, que arrependeram do seu pecado, foram batizados. Diz 3.000. Incrível, neste dia houve de poucas pessoas, umas dezenas, 120 mais ou menos, seguidores de Jesus Cristo. Em um dia só surgiram mais 3.000 que disseram: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e é Ele que vou seguir com a minha vida. Deus fez uma grande obra nestas vidas e podemos muitos de nós contar este mesmo testemunho sobre as nossas vidas. E o batismo não é algo que nos salva, mas é o testemunho que eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Eles foram batizados. Quem faz parte da igreja? Salvos, habitados pelo Espírito Santo, batizados, e depois estas pessoas espalharam e continuaram a viver as suas vidas como antes? Não. Identificaram-se com uma congregação de crentes. Diz, agregaram-se quase 3.000 almas. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Então, quem faz parte da igreja? São pessoas que aceitam Jesus Cristo como o seu Salvador, que são batizados, que têm o Espírito Santo, que habitam na sua vida, acontece no momento de salvação, e que identificam-se com uma congregação de crentes. Esta é a igreja. Não há nem sequer um exemplo no Novo Testamento de uma pessoa viver fora da sua vida espiritual, fora do contexto de uma igreja. É por isso que a igreja é tão importante. Quem faz parte da igreja são estas pessoas identificadas aqui. Mas quais são algumas funções da igreja? Vamos rapidamente ver estas coisas que a igreja deve fazer. Vemos aqui que eles ensinaram a palavra de Deus. Podem ver em versículo 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Um dos trabalhos principais da igreja é simplesmente de proclamar a palavra de Deus. A igreja pode fazer muita coisa. Pode fazer atos de caridade, pode ajudar na sociedade, pode fazer muita coisa.
mas nunca pode desviar e esquecer do trabalho principal de proclamar o Evangelho. E esta igreja, que nunca afastamos deste trabalho principal, de proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Este é o trabalho principal de um pastor, dos pastores de uma igreja, mas também é a responsabilidade e o privilégio de todos os seguidores de Jesus Cristo. Então eles ensinaram, perseveraram na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. É isso mesmo que estamos a fazer neste momento. Estamos a perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós estamos a seguir o exemplo que foi dado aqui nas Escrituras. Mas também vemos que uma outra função da igreja é promover comunhão cristã e viver em harmonia. Como é que estas pessoas reagiram e viveram? Diz, eles eram juntos com alegria e singeleza de coração, perseverando unânimes todos os dias. Agora, muitas vezes as pessoas queixam das igrejas, dizendo, as pessoas lá, fui eu a esta igreja, fiquei magoado com esta pessoa, foi a esta igreja, aconteceu-me isto. A igreja não é perfeita. A igreja faz parte de pessoas convertidas, pessoas que eram pecadores. E vão continuar a ter o desafio do pecado até Jesus Cristo voltar. Olhando para o Novo Testamento, nós vemos que eles não tiveram igrejas perfeitas também. Em Atos 5, poucos dias depois disto, desta maravilha, 2 membros da igreja mentiram. E Deus matou os ambos. Poucos anos depois, houve um grande conflito na igreja sobre vários assuntos. Houve divisões, houve problemas, sim. Mas na igreja, houve isso tudo, mas também houve grande unanimidade. Eram unidos. Tiveram comunhão e amor cristão. É isto que nós devemos também ter nas nossas vidas. Em versículo 42, qual é uma outra função da igreja? Diz, perseveraram nas orações. Nós queremos ser uma igreja que ora muito. A oração é o combustível que vai fazer crescer as nossas vidas e esta igreja. É por isso que é tão importante, por exemplo, os momentos que nós temos nas quartas-feiras, em que juntamos principalmente para orar. Orar uns pelos outros. Esta é uma grande parte da igreja. Eu oro por todos vocês que estão aqui hoje. Eu estava aqui ontem à noite a orar por vocês. Nós precisamos de continuar na oração, orando uns pelos outros, como diz, perseveraram na oração. Esta é uma marca, uma característica de uma igreja verdadeira. É oração, uns pelos outros e pelo poder de Deus. Versículo 47. A quarta função da igreja que vamos ver hoje é simplesmente esta. Eles louvaram a Deus, caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma função da igreja é de louvar a Deus. Em Efésios 3, nós lemos isso hoje. Lemos que a Ele seja a glória na igreja. É esta o nosso desejo. Nós não estamos aqui para construir um império. Estamos aqui para louvar a Deus, para alcançar almas, para engrandecer Deus com as nossas vidas. Este é o propósito principal desta igreja e deve ser o propósito principal das nossas vidas. Então, termino com estas observações. Tenho 4 observações. Prestem bem atenção. Terminamos com isto. Se isto tudo é verdade, como devemos responder? Vemos a maneira principal que Deus está a operar no mundo hoje é através da sua igreja. Se tu queres investir naquilo que Deus está a investir, invista na igreja. Porque Deus está a operar hoje através da igreja. Então vemos que a maneira principal que Deus está a operar é através da sua igreja.
Se queres investir como Deus está a investir, é através disto. Mas também Deus ama a igreja e Jesus deu a sua vida pela igreja. Deus ama esta igreja, Ele ama nós, Ele ama todas as igrejas verdadeiras, onde o Evangelho é proclamado. Então, se tu queres amar aquilo que Deus ama, ama a igreja. Se tu queres valorizar aquilo que Jesus valoriza, ama a igreja, imperfeito que seja. Ama a igreja. E também a terceira observação que eu tenho disto é que a igreja precisa de ti e tu precisas da igreja. Nós notamos nesta passagem que as pessoas estavam juntos uns com os outros. Falei com um irmão ontem e ele disse: eu não vou à igreja só para adorar a Deus, para estar com Deus, vou para estar com os meus irmãos. Isso é verdade, isso é saudável. A igreja precisa de ti. Tu precisas da igreja. A minha quarta observação desta passagem é esta. A igreja é uma fonte essencial de alegria e nutrição espiritual. Eu vou ser sincero com vocês. Os dias mais difíceis da minha vida têm sido na igreja. Com a igreja. Mas também os melhores dias da minha vida, os melhores momentos de alegria têm sido com os meus irmãos na fé. E Deus, Ele traz grande alegria e grande nutrição e crescimento espiritual para quem ama a igreja, para quem investe a sua vida na igreja onde Deus tem-lhe colocado. Se tu não és salvo, o passo simplesmente hoje é aceitar Jesus Cristo como o teu Salvador, fazer parte do corpo de Cristo. Se tu és salvo e ainda não foste batizado, fala comigo. Este é um passo essencial da obediência. Batismo não salva, mas quem obedece e ama Jesus Cristo vai ser batizado. Quem é salvo e batizado, mas não faz parte de uma igreja, faz parte de uma igreja. Junta-se com irmãos na fé. Junta-se com esta igreja, se for a vontade de Deus para a tua vida. E se tu já és salvo, batizado e fazes parte de uma igreja ou desta igreja, então continua firme e fiel. Ama a igreja que Deus ama. Dá a sua vida, investindo a sua vida naquilo que Deus valoriza mais. Vimos hoje que a igreja, investir na igreja, o padrão bíblico, está aqui nas Escrituras. Quero terminar com este vídeo que fala um pouco sobre a igreja e a perspectiva que devemos ter com a igreja.